1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Seguido de em tudo dai graças. Mas hoje eu quero ficar com orai sem cessar. Quando nós falamos da oração, infelizmente para muitos cristãos hoje, a oração já não serve de nada. Muitos cristãos hoje não têm ao menos o prazer, não têm ao menos uma disposição mínima para orar. Porque eles têm feito orações, queridos, de formas diversas. E essas orações feitas de formas diversas, sem uma coerência, sem sabedoria, sim, a oração ela precisa ser sábia, sem um conhecimento mínimo da importância da oração. Muitos têm aí caminhado com a ideia de que Deus não responde. Ora, se Deus não responde, por que eu vou orar? Tem também aqueles que estão sempre pedindo para que o outro ore. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. E nós sempre fazemos a pergunta, ou se não fazemos, precisamos fazer. Eu vou orar por você, meu irmão, mas você está orando? Você já está orando? Outros que só conseguem orar nos dias de culto e nos momentos de culto. Não conseguem ter um momento dentro de casa, fechar a porta do quarto e orar. E o interessante é que o nosso Senhor Jesus ensina sobre isso quando ele vai falar a oração do Pai Nosso, trazer o roteiro da oração. Ele fala que nós devemos trancar a porta do quarto e falar com Deus, porque Deus está vendo as nossas orações. Mas para muitos a oração perdeu o valor de tal forma que, infelizmente, eles não acreditam que trancar a porta do quarto, que buscar a intimidade, que é o que Jesus está ensinando ali naquele texto, de ter um momento para você falar com Deus, muitos não creem nisso e oram de qualquer forma. E quando eu digo de qualquer forma, é sem essa preocupação mínima com a devoção, com o respeito, com um tempo específico para Deus. Estar em oração em todo momento, queridos, é claro que nós não vamos ficar 24 horas trancados dentro do quarto, mas estar em oração em todo momento é estar em todo momento conectado a Ele e falando com Ele. Da mesma forma, nós precisamos também ter o tempo, um momento exato em que nós trancamos a porta do nosso quarto, colocamos a plaquinha lá, não incomode, estou em oração. E então começamos a elevar o nosso espírito, a nossa voz, a nossa mente ao Senhor. E eu quero trazer aqui 3 pontos então importantes a respeito da oração. Por que nós devemos orar? Porque a oração, ela nos leva a Deus. Quando nós nos dispomos a orar, irmãos, nós estamos simplesmente declarando a nossa dependência e declarando a nossa pequenez diante do Deus a qual nós servimos. Muitas pessoas têm o hábito e têm o pensamento que Deus tem que vir até mim. Deus tem que descer do céu e falar comigo. Eu só faço isso, só faço aquilo se Deus descer do céu e falar comigo. Deus tem que mandar fulano falar comigo. Deus tem que mandar ciclano falar. Irmãos, Deus não tem que mandar ninguém falar com ninguém. Essa é a grande realidade. Nós é que somos pequenos. Nós é que necessitamos, nós é que carecemos totalmente dele. Então nós precisamos nos achegar a Deus. E a oração, ela é uma forma essencial, ela é uma forma determinante. A oração nos leva a Deus. A oração, através da oração, nós dobramos nossos joelhos ou levantamos nossas mãos e ali nós começamos a declarar a nossa pequenez, começamos a deixar claro, Deus, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Se o Senhor não vier a meu favor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me socorrer, eu não conseguirei. Mas quantos não conseguem ter essa concepção? E agora são homens e mulheres que oram apenas nos templos. Sim, os dias são maus, queridos, os dias são maus. Se nós chegarmos a uma situação mais crítica no nosso país, em que o governo decretar que nem as igrejas poderão mais serem abertas, será que o crente vai orar dentro de casa? Será que no final da epidemia, no final desse vírus, será que nós ainda teremos cristãos no Brasil? Talvez você diga, pastor, que exagero, que isso ou que aquilo. Mas, querido, eu quero trazer para você aqui
Vamos apenas pensar nessa questão. Pensa se chegar nesse estado de você não poder mais ir cultuar. O que farão aqueles que só sabem e que só conseguem orar no templo? Estarão perdidos. O que farão aqueles que não conseguem dobrar o joelho dentro do seu quarto e orar porque depende sempre da oração do irmão? Como que vai ficar essa situação? Então nós precisamos entender que a oração nos leva a Deus. A oração nos coloca diante de Deus e não Deus diante de nós, porque nós não somos nada, Deus é tudo. O segundo ponto é que a oração, queridos, ela é relacionamento. A oração ela é relacionamento. E ela é relacionamento e nós podemos pegar aí dois aspectos relacionais na oração. O aspecto relacional primeiro, que é com Deus, porque através da oração somos conectados a Ele. É uma forma que nós temos de estar o tempo inteiro nos relacionando com Ele, falando com Ele, ouvindo a sua voz. É uma forma em que o nosso coração fica totalmente exposto ao Senhor. Lembre que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse para trancar a porta do quarto, falar com Deus, porque Deus está vendo tudo. Dentro do seu quarto, Deus está vendo. Quando você está orando, é um relacionamento, não são apenas meras palavras lançadas ao vento. Quando você está orando, é um relacionamento com Deus. Então, Deus está vendo a sua oração. Ou seja, a oração transcende o ouvir, irmãos. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que elas omitem algumas coisas de Deus. Elas oram, mas em sua oração elas omitem algumas coisas. Como se Deus não soubesse a realidade do seu coração. Mas na verdade o que Jesus diz é que Deus está vendo a oração e que o fato de Ele ver, nós entendemos que Ele então está olhando para o nosso coração, vendo a veracidade daquilo que está em nosso coração, para saber, para ter a convicção se está em conformidade com aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós falamos de um amor a respeito de Deus que não existe dentro de nós. Muitas vezes em nossa oração nós falamos: ah, Pai, eu te amo, eu sou apaixonado por ti, mas não tem isso dentro de nós. É verdade, nós estamos apaixonados por Ele? Existe um amor profundo por Ele? A pergunta é: esse amor está sendo manifesto? Não basta você falar que ama a Cristo. Não basta você dobrar o seu joelho e falar na sua oração: Senhor, eu te amo, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. Ah, Senhor, eu estou apaixonado, meu coração por Ti. Não adianta, queridos, porque Deus está vendo. E a oração é um relacionamento, portanto, nós não podemos ser omissos na oração. Não podemos fingir que Deus não sabe disso ou daquilo, muito pelo contrário, por ser um relacionamento. Abra o seu coração totalmente para Ele e diga a Ele tudo que se passa aí. Eu falo com uma boa quantidade de pessoas neste momento e talvez você que está me ouvindo esteja frustrado, sim, porque você tem orado e você não vê as coisas acontecer, pelo menos na sua forma de ver, as coisas não estão acontecendo. Isso gerou uma frustração no seu coração. É tempo de você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu me sinto frustrado, eu me sinto chateado, me ajude a arrancar isso do meu coração. Senhor, eu tenho pecado nisso, eu tenho pecado naquilo. Senhor, eu tenho errado aqui, tenho errado lá. É tempo de nós deixarmos de esconder coisas dentro de nós e nos entregarmos na oração de uma forma completa, entendendo que oração é relacionamento com Deus e Ele está vendo tudo que você está falando. Olha que frase maluca. Deus está vendo o que você está falando. Muito mais do que ouvir, Ele está vendo o que você está falando. Está doendo, irmãos? Está difícil? Deus está vendo o que você está falando. As suas ações, alguém disse, eu não me lembro agora onde eu li, onde eu vi, mas alguma frase que diz assim: o que fazes grita tão alto que mal posso ouvir o que dizes. Imagine, através da oração você é levado a Deus.
Através da oração você está se relacionando com Ele. Mas as nossas ações falam mais do que nossas palavras. As nossas ações falam mais do que nossas palavras. Você ora só no templo? E dentro de casa? E quando você chegar no templo e começar a falar, Jesus, eu te amo, e Jesus te perguntar, você me ama somente aqui? Das 8, das 9 às 9h30? É tempo de nós entendermos que a oração é relacionamento. Relacionamento. Então que nós passemos a orar. Mas eu disse que era relacionamento em dois níveis, né? Dois aspectos. O primeiro com Deus e o segundo com o próximo. Sim? Por que com o próximo, irmão? Porque a oração ela também é intercessória. A oração ela também é uma ferramenta de intercessão em favor de alguém. Hoje nós estamos sendo aí convocados, né? Estamos sendo aí chamados por diversos líderes religiosos, né? Aqui também em Santos já foi postado isso no grupo aqui da nossa igreja. O Conselho Geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico também já convocou. Há uma convocação geral para a igreja fazer o quê, irmãos? Interceder pelo nosso país. Interceder. Não é momento de ficar colocando mensagem de fim de tempo, de que o mundo vai acabar, de que... Não é momento disso, irmão. É momento de interceder. Não é momento de ficar proliferando mensagens de que a China supostamente deu o golpe, que a China inventou isso. Não é momento que fulano... Não é momento disso, irmãos. É momento da igreja dobrar o joelho e interceder pelo país. A igreja precisa ser mais sábia, irmãos. Parar de fomentar a confusão e começar a usar a oração, que é uma arma intercessória, que é uma ferramenta intercessória, e começar a orar pelo nosso país. A palavra do Senhor declara que nós, como igreja, temos autoridade na terra. E a autoridade que Deus nos dá, irmãos, nós precisamos usá-la de forma sábia. A oração ela é um relacionamento com Deus, mas ela é um relacionamento com o próximo. Talvez o presidente da nossa nação não saiba, mas há um grupo de pessoas orando por ele. Talvez, irmãos, os governadores, os prefeitos, não sabem, mas há um grupo de pessoas orando. Há uma igreja, há um povo que está intercedendo pelo país, pedindo a Deus que nos ajude a passar firmes, a passar sem grandes problemas por essa situação. E não só essa, porque essa é apenas uma de tantas outras que nós estamos vivendo. Olha o nível de criminalidade, queridos, que está no nosso país. Olha o nível de violência doméstica, o nível de abandono. A situação está crítica no país e no mundo. E a igreja precisa entender que a oração é uma ferramenta intercessória. Precisamos entrar em favor do próximo, em favor do outro. Eles não conhecem a Cristo, mas existe um povo nessa terra que conhece a Cristo. E esse povo que conhece a Cristo precisa começar a interceder, a clamar a Deus, a pedir ao Senhor por essa nação. E juntamente com isso, arrepender-se por essa nação. Sim, muito mais do que criticar, muito mais do que falar mal, que não é o nosso papel. Nós temos que nos arrepender por essa nação, irmãos. Nos arrepender pelo mal que esses governantes têm feito, nos arrepender pelo abandono que eles têm tido com o povo, nos arrepender. E a oração serve para isso. Serve para isso. É um relacionamento com o próximo a oração. É um relacionamento com o próximo. Nós oramos pelos de fora, mas também temos a obrigação de orar pelos da casa. A pergunta que eu faço é simples. Quantos de nós estamos orando uns pelos outros? Queremos orar uns pelos outros? Estamos dispostos a orar uns pelos outros? A dificuldade que eu estou vivendo, que você está vivendo, as lutas que nós estamos passando. Muitas vezes chegamos nos templos, no culto à noite, e só olhamos para o nosso umbigo. Senhor, olha eu. Mas a oração é mais do que isso, irmãos. A oração ela é também intercessão pelo outro. Então que nós possamos orar uns pelos outros
também. E em instante eu vou orar por você. E para finalizar, a oração ela gera milagre em nós. A oração ela gera um milagre dentro de nós. Porque aquele que não cria passa a crer. Quando trancamos a porta do nosso quarto, vamos ao lugar secreto, buscar ao Senhor, nós passamos a ter uma renovação em nosso espírito. Uma renovação interior profunda. E através dessa renovação, milagres são gerados dentro de nós. Sabe por quê, queridos? O fato de você passar a ter fé, sim, diante daquilo que você não tinha, é um milagre gerado dentro de você. O fato de você entrar dentro do seu quarto, olhar para a sua despensa talvez, e ela está vazia. Você entra no quarto e ora, e sai do seu quarto cheio de esperança. Cheio de esperança. Tudo vai bem, tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar. Mas você sai do seu quarto, abre o seu armário e a despensa continua vazia. Deus não mandou um anjo ir lá e colocar um pacote de arroz lá dentro. Continua vazia. Sabe o que acontece? O milagre em nós. Nós olhamos para aquela despensa vazia, mas continuamos felizes, em paz, tranquilos. Não nos desesperamos. Diferente daqueles que deixaram a oração. Diferente daqueles que já não querem a prática da oração. Eles não conseguem mais se alegrar em Deus. Talvez você esteja num momento não muito bom da sua vida. Independente do que tenha acontecido, o que eu quero passar para você nessa noite e neste momento é que se você passar a praticar a oração, se você entender que através da oração você está diante de Deus, se relacionando com Ele e com o teu irmão, o milagre vai acontecer dentro de você. Antes de qualquer manifestação externa de milagre, primeiro ele vai acontecer dentro de você. A tua fé vai ser renovada, fortalecida. As tuas forças serão renovadas. A tua vida será restaurada. Mas muitos e muitos estão por aí desanimados. Muitos estão por aí desistindo, porque a sua forma de orar não é uma forma que o leva a Deus, mas que coloca Deus diante dele. Não é uma forma relacional. Não é um diálogo. É um monólogo. É só ele que fala. O problema é só dele. E são pessoas que não desfrutam do milagre da oração. Vamos mudar esse quadro. Vamos mudar esse quadro em nome de Jesus. E o convite que eu deixo para você nessa noite é que você ore sem cessar. Está difícil? Ore sem cessar. Ah, está alegre? Ore sem cessar. Deu certo as coisas, irmão? Deu certo? Glória a Deus, deu certo. Ore sem cessar. Deu tudo errado? Continue orando. Feche a porta do seu quarto e continue orando. Porque Deus é aquele que vai gerar um milagre dentro de você. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder falar com os meus irmãos, cada um, Senhor, numa cidade distante, mas todos unidos pela fé, unidos em um só Espírito. E eu quero orar neste momento, Senhor, por todos aqueles que hoje se encontram em dificuldades, Senhor. Sim, dificuldades para relacionar-se contigo. Talvez porque foram feridos num passado não muito distante. Talvez porque foram frustrados diante de algumas promessas feitas e que usaram o teu nome, Senhor, para prometer e tudo deu errado. Talvez, Senhor, decepcionados com situações vividas e por conta disso deixaram a prática da oração. Mas hoje eu quero, Senhor, pedir ao Teu Santo Espírito, clamar ao Teu Santo Espírito, que venha encorajar o Teu filho e a Tua filha, Senhor, que ouve essas palavras nessa noite. Encorajá-los à prática da oração. Em nome de Jesus.
encorajá-los, Senhor, a uma vida devocional, para que eles possam ter experiências contigo e não mais, Senhor, surfar nas experiências alheias. Para que o Deus a qual, Senhor, Ele tem visto se manifestar na vida de outros, passe a ser o seu Deus e se manifeste em sua própria vida. Que os teus filhos, Senhor, possam viver o milagre da oração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito venha tocar a cada um profundamente nessa noite e encorajar cada um, Pai, a essa prática. Orar sem cessar. Orar sem cessar. É que eu te peço, te agradeço neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.